Eis aí a mais pura verdade. Adão, sendo ele o primogênito de Deus, por ser o primeiro homem a ser chamado à existência, é exatamente aquele a quem deram o nome de antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o tal filho da perdição, por ter sido ele o causador de toda a ruína na terra, pelo fato de ter cometido o pecado mortal, pois, por intermédio dele, entrou o pecado no mundo, trazendo ao planeta Terra grandes ruínas e também a morte para todos. Acontece que, com o passar dos longos anos, depois de tanto pecado cometido, ele se viu dentro de um profundo abismo, e quando parecia que não havia mais solução para a sua vida, como também para o mundo, daí, porém, ele caiu em si e lembrou-se do Pai, o qual sempre o esperou de braços abertos, pois ele é o filho que estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E isto depois dele ter passado por várias reencarnações, algo que a maioria não acredita existir, mas que, no decorrer da mensagem, será confirmado esta verdade dentro da própria Bíblia. E depois que ele se despertou do seu sono espiritual, começou então a buscar a presença do Pai, pedindo graças para vencer todo o pecado, pois desejava muito ouvir de novo a voz da consciência divina, falando através da sua própria consciência, para que assim o Pai lhe ensinasse o caminho de volta à eternidade, através do seu verdadeiro amor. Pois antes de se reconciliar com o seu Criador, o seu coração era cheio de ódio, com ele mesmo, com tudo e com todos. Por isso, quanto mais ele pecava, mais desejava pecar. E durante o tempo que ele ficava desencarnado, mais aumentava os seus pecados, pois ele, por meio do seu espírito rebelde, agia através de uma e outra pessoa, seduzindo a praticarem atos horrendos e absurdos contra o seu próximo, principalmente o estupro, pois são os espíritos dos mortos ou desencarnados, não convertidos ou reconciliados com Deus, que se manifestam na vida de outra pessoa, tanto direto como indiretamente. Há muitos espíritos, porém, que são enviados a agir na vida de uma pessoa por intermédio dos umbandistas, conforme o que eles determinam que aconteça. E os que não têm a divina proteção de Deus são por eles atingidos. Mas, do momento que ele, Adão, se despertou do seu sono espiritual e desejou ser diferente, passou então a lutar contra os desejos carnais, e cada dia foi sendo purificado mediante as instruções e conselhos do Senhor, até se tornar um espírito aperfeiçoado, na certeza de tragar a morte pela vitória. E quem é de fato o verdadeiro Adão? Com toda certeza, o próprio Cristo, o qual recebeu o nome de Jesus, sendo ele o verdadeiro Filho de Deus. Pois, quer você acredite ou não, Jesus, o enviado de Deus, é o próprio Adão. E a mãe de Jesus, sendo Maria, também é a própria Eva. Ou seja, Adão e Eva, que no início da criação
foram marido e mulher há 2000 anos atrás. Vieram como mãe e filho, pois Deus o Pai os enviou de volta à terra, com o propósito de, por intermédio deles, salvar a humanidade, mediante o Evangelho da verdade. Por isso está escrito que, embora sendo ele o Filho de Deus, aprendeu a ser obediente mediante os sofrimentos que passou. Assim como está escrito em Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a que o podia livrar da morte, a qual ficou sujeito por toda a vida, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É verdade, Jesus, o Filho de Deus, não nasceu santo, como a maioria pensam, assim como nós também não nascemos. Pois só nasceu santo os filhos dos casais, como também os de Adão e Eva, sendo os nascidos antes de entrar o pecado no mundo. Mas depois que foi cometido o pecado mortal, todos eles também se tornaram pecadores, como também os que foram nascendo depois. E assim está escrito, referente a Jesus, o Filho de Deus, sendo ele o mesmo Adão, o primogênito de Deus. Colossenses 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Estas coisas diz o princípio da criação de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 14 e 21. É verdade, sendo que Jesus, depois de tanto pecado cometido, conseguiu vencer tudo, com certeza, todos nós também venceremos. Basta querer e lutar contra o mal, vencendo tudo com o bem. Pois assim está escrito em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, pecaminosa. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. E, infelizmente, até os dias de hoje, a maioria das pessoas vivem enganando e ao mesmo tempo sendo enganadas, tão somente por não conhecer o verdadeiro Deus, e isto por causa de sua própria sabedoria, por não aceitar as verdades vindas do Pai, mediante a sua consciência divina, assim como está escrito em 2 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, ou seja, o homem sem a sabedoria divina, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por causa de sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1, 21.